Está escrito em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 e 10, o seguinte: Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria de hoje, juntamente com você, refletir nesse texto bíblico que eu acho profundamente relevante e desafiante para os dias em que nós estamos vivendo. A carta de Paulo a Timóteo contém instruções muito preciosas para a vida cristã. E nesse trecho que acabamos de ler, Paulo nos alerta sobre os perigos do amor ao dinheiro e da busca desenfreada por riquezas. Através dessas palavras, Paulo nos convida a refletir sobre as nossas motivações, nossas prioridades e a verdadeira natureza da prosperidade que devemos buscar como seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Começando aqui pelo versículo 9, Paulo afirma: Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Aqui a expressão os que querem ficar ricos não está falando apenas daqueles que já são ricos, mas de todos quantos têm o desejo ardente de acumular riquezas. O termo querem indica um desejo constante, ou seja, um anseio que muitas vezes ocupa o centro do coração da pessoa. Esse desejo não é apenas sobre ter o suficiente para viver, mas sobre, buscar cada vez mais em uma corrida incessante, uma corrida sem fim por bens materiais. O apóstolo Paulo, com uma linguagem muito forte, enfática, revela que esse desejo por riquezas é como uma armadilha, uma cilada invisível que captura o coração da pessoa e desvia o pensamento para o foco, em relação ao foco principal. Quando o foco da vida está voltado para o enriquecimento pessoal, a pessoa se torna vulnerável a tentações e a situações que, a princípio podem parecer inofensivas, mas que são capazes de escravizar o espírito humano. O apóstolo Paulo, aqui nesse trecho que acabamos de ler, não está dizendo que ter dinheiro seja pecado. Não, absolutamente. Mas que o desejo excessivo, exacerbado e insaciável por ele é muito perigoso. Em outras palavras, a questão não é o quanto nós possuímos, mas a nossa relação com o dinheiro. Ele se torna um ídolo quando a nossa paz, segurança e identidade estão mais naquilo que possuímos do que no relacionamento com Deus. E aí o dinheiro torna-se Senhor. E alguém disse que o dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo Senhor. No versículo 9 segue dizendo que essa busca pela riqueza torna-se uma cilada e leva a pessoa a muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Aqui Paulo expõe uma progressão muito perigosa, ou seja, o desejo de riqueza, o desejo exacerbado, nos leva a cair em tentações que, por sua vez, criam armadilhas para a nossa alma.
Essas tentações se apresentam de diversas formas, como a inveja, o orgulho, a avareza e a desonestidade. A busca por dinheiro pode fazer com que venhamos tomar decisões erradas, que ao longo do tempo vão corroendo a nossa integridade e afastando-nos paulatinamente dos princípios de Deus. É um processo lento, mas que vai nos degradando palmo a palmo. Além disso, Paulo usa uma palavra muito forte para descrever esses desejos. Ele fala de desejos insensatos e perniciosos. Isso nos leva a refletir sobre como muitas vezes pessoas se arriscam em práticas que parecem lógicas do ponto de vista humano, mas que são destrutivas para a alma. O desejo por riquezas faz com que as pessoas se entreguem a caminhos tortuosos e que eles se entreguem acreditando, iludidos com o fato de que a felicidade está em acumular mais e mais bens materiais. E isso torna-se uma ciranda que escraviza a pessoa. No entanto, ao satisfazerem esses desejos, elas estão, na verdade, afundando em uma destruição e perdição que as separa do plano perfeito de Deus para as suas vidas, do propósito de Deus para a vida delas. Em 1 Timóteo 6, aqui no versículo 10, Paulo afirma de maneira muito, mas muito contundente. Ele diz: porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Raiz de todos os males. Aqui Paulo não está dizendo que o dinheiro em si é a raiz de todo mal. Não, mas o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é uma busca desenfreada que coloca os bens materiais acima de tudo, acima de todos, acima de qualquer coisa, acima de Deus, acima da família, acima dos valores espirituais e do bem-estar das outras pessoas. Este amor é, na verdade, uma forma de idolatria. Olha, quando nós colocamos o dinheiro como prioridade de nossas vidas, estamos, na verdade, colocando o ídolo no lugar de Deus. Isso é uma distorção da verdadeira liberdade que encontramos em Cristo. Pois ao invés de sermos guiados pelo Espírito, nos deixamos escravizar, nos deixamos manipular por um desejo constante de ter mais e mais, sem nunca estarmos satisfeitos. Como já diziam os antigos, a medida do ter nunca enche. Pois bem, o dinheiro se torna o Senhor da nossa vida e nossa felicidade passa a ser medida por aquilo que nós possuímos e não por aquilo que somos em Cristo. E isso é trágico. Paulo continua dizendo que esse amor ao dinheiro pode levar alguns a se desviarem da fé, se desviarem da fé e a se traspassarem a si mesmos com muitas dores, a si mesmos se atormentarem com muitas dores. O desvio da fé é a consequência mais trágica na vida do ser humano, pois aquilo que parecia ser uma busca legítima por algo bom, como segurança e conforto, acaba afastando a pessoa de Deus. O dinheiro toma o lugar de Deus no coração da pessoa. O amor ao dinheiro se transforma em uma prisão espiritual, com grilhões que aprisionam de fato a pessoa, onde as pessoas se veem enredadas em mentiras, enganos e dor. Eles podem até alcançar riquezas materiais, mas perdem aquilo que realmente importa, ou seja, a comunhão com Deus e a verdadeira paz de espírito, a verdadeira paz interior. Por fim, o apóstolo Paulo fala que o amor ao dinheiro, além de todos esses prejuízos, atormenta-nos com muitas dores.
Aqueles que buscam as riquezas de maneira desmedida trazem dores para si. E essas dores são espirituais, emocionais e até mesmo físicas. O estresse, a ansiedade, a corrupção de valores, as mentiras e traições são apenas algumas das consequências da busca insaciável por riquezas. E não é à toa que hoje tem tantas pessoas com problemas emocionais. A alma humana se perde nessa busca. Se perde sem encontrar a verdadeira satisfação. É uma alma ferida e cheia de vazio interior, incapaz de experimentar a verdadeira alegria e a verdadeira paz que somente podem vir de uma vida rendida a Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, em um mundo que constantemente nos convida a desejar mais, a acumular mais e a viver para o consumismo, somos chamados e desafiados a um estilo de vida diferente. Ou seja, em vez de vivermos pela busca de riquezas materiais, somos chamados a viver pela fé em Cristo, confiando que Ele proverá tudo o quanto precisarmos para viver de maneira digna e plena. O apóstolo Paulo, aqui nesse texto, nos adverte sobre os perigos da ganância e do amor ao dinheiro. Perigos estes que podem nos desviar do propósito de Deus para as nossas vidas. Pode tirar o foco principal de nossas vidas, que é Deus. Que possamos, portanto, refletir sobre o estado de nosso coração e perguntar: onde está o meu tesouro? Lembrando do que Jesus disse, porque onde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Que possamos buscar a verdadeira prosperidade, que não é medida pelas riquezas desta terra, mas pela paz que excede todo o entendimento, a alegria da salvação e a comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos dê sabedoria para vivermos com equilíbrio, sempre lembrando que a verdadeira riqueza está em Cristo Jesus, que nos chamou para uma vida abundante, não baseada em bens materiais, mas na plenitude de seu imensurável amor. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.